Meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou contar para vocês a história do Campeonato Mundial de 1972, na França. Agora, por que eu escolhi falar desse campeonato em especial? Ele foi o segundo campeonato mundial realizado. Por que eu vou falar dele? Por que eu não vou falar do primeiro? Porque nesse campeonato mundial de 72, duas coisas aconteceram, dois fatos que foram históricos. Um histórico para o nosso país e o outro histórico para o Karatê mundial. Esse fato histórico para o Karatê mundial, ele mudou os rumos do Karatê esportivo para sempre. Então eu vou começar falando desse fato histórico que mudou o Karatê mundial. Esse campeonato foi organizado na época pela WUKO, World Union Karate Organizations. Foi uma entidade criada para tentar organizar o Karatê esportivo, porque era bagunçado na época. Tinha campeonato sendo realizado nos Estados Unidos, sendo chamado de campeonato mundial. Mas não tinha nenhum estrangeiro, era só americano. Tinha campeonatos em outros lugares que também estava bagunçado, estava muito fragmentado. Então eles conseguiram, e realmente conseguiram, reunir todo mundo para disputar o campeonato mundial. Nessa segunda edição, teve a categoria por equipes. Foi realizada num dia, no dia seguinte seria o individual. Nesse primeiro dia é que ocorreu esse fato que foi um divisor de águas na história do Karatê. A meu ver, um divisor de águas muito negativo. A equipe japonesa, ela perdeu na disputa por equipes. Então, a delegação chefiada pelo grande mestre Nakayama, o sensei Nakayama, ela decidiu se retirar do campeonato mundial, em protesto. Eles alegaram na época que a arbitragem estava muito ruim e muito tendenciosa. Com isso, o Japão foi inclusive banido das competições internacionais dessa entidade, pelo então presidente. Eu vou botar aí para vocês um recorte que eu achei na internet, de uma matéria que saiu na época, numa revista especializada na época. No dia seguinte, então, foi realizado o campeonato individual. E aí vem o segundo fator, que é histórico para o Brasil. Mas primeiro deixa eu contar ainda do desenrolar desse primeiro fator. Quando o Japão decide sair, alguns outros, poucos países decidiram sair também. Mas a grande maioria dos países continuou. Isso que aconteceu foi um divisor de águas, porque foi exatamente a primeira grande fratura dentro do Karatê mundial. Foi a primeira grande divisão do Karatê mundial. Dali para frente, começaram a ser organizados dois campeonatos mundiais. Um por essa WUKO, e a outra então começou a ser organizada, na época foi organizada pela IAKF, recém-criada pelo Sensei Nishiyama, International Amateur Karate Federation. Eu já fiz um vídeo falando sobre a divisão do Karatê no mundo, tá aqui no canal, eu vou botar o link para vocês aqui, tá? Vai aparecer para vocês, ou então vou deixar na descrição. Mas o que eu quero falar agora é só desse de 72. Com isso teve a primeira grande rachadura no Karatê mundial. E aí não preciso nem dizer, né? Depois disso foi ladeira abaixo, começaram a ter subdivisões. Hoje em dia, infelizmente, nós temos diversos campeonatos mundiais aí, fica até difícil da gente acompanhar. No dia seguinte, então, quando foi realizado o campeonato individual, a grande maioria dos países permanecia na disputa. E foi aí que um brasileiro fez história. O sensei Watanabe, Luiz Watanabe, ele foi lutar o individual, ele era muito pequenininho, muito baixinho, então olhando assim ele não seria nem cogitado entre os favoritos, mas ele surpreendeu todo mundo, ganhando as lutas dele e marcando ippon em todas as lutas. Inclusive ele está no Guinness Book, no livro mundial dos recordes, por causa disso. E o nosso brasileiro, nossa grande estrela, Sensei Watanabe, ele pegou e foi campeão mundial. Se não me engano, ele fez 8 lutas. Ele conversou sobre isso comigo uma vez, me contou essas histórias todas. E venceu todas por ippon. O golpe principal dele era o oikomi, que é arco ladrão, que eu tive a chance de aprender com ele e aprimorar com ele, né? Aquele que a gente pega a mão, bate e depois anda. Esse era o golpe principal dele. Ele falava muito disso como técnico, da gente usar mais a mão da frente para tocar o adversário, cutucar, distrair, o pé também da frente. Ele sempre falou muito isso. Então esse campeonato, ele é muito importante historicamente da gente compreender e estudar o que aconteceu ali. Será que foi certo? Será que não foi certo? Eu, como sempre, vou dar a minha opinião aqui, não vou me esconder, vou dar a minha opinião. Eu acho que foi errado. Eu acho que se afastar, assim, como protesto, nunca é uma coisa boa. Eu acho que o Japão deveria ter disputado o individual,
E depois de todas as disputas, sentado com a comissão organizadora, com a comissão de arbitragem, Sensei Nakayama era uma grande figura, poderiam ter sim sentado e tentado chegar num lugar comum, num acordo, para que continuasse o Karatê unido. Mas não foi isso que aconteceu. Então essa foi a história do Campeonato Mundial, segundo Campeonato Mundial de Karatê, que foi realizado em 1972 e que acabou sendo também o último Campeonato Mundial de Karatê unificado, porque dali para frente tudo se dividiu. Então fica aqui registrado mais uma vez esse feito histórico do nosso brasileiro, o falecido sensei Luiz Tasuke Watanabe.